Deixe de obedecer ao medo como se ele fosse o dono da sua vida. Cada vez que você recua, evita uma conversa difícil, adia uma decisão importante ou escolhe o conforto em vez do crescimento, você está entregando o controle para algo que só existe para te limitar. O medo vai diminuir o seu mundo, a menos que você aprenda a atravessá-lo. É disso que esse vídeo trata. Parar de obedecer seu medo interno. Agora pense comigo, com sinceridade. Se o medo não estivesse comandando suas escolhas hoje, como você agiria? Continuaria esperando o momento perfeito ou começaria agora? O que está impedindo você de fazer e se tornar aquilo que você é realmente capaz de ser? O medo enfraquece sua coragem antes mesmo de você tentar. Os estoicos perceberam algo que quase ninguém aceita hoje. Ou você treina a sua mente, ou ela passa a te dominar. Aqui você vai aprender a responder diferente ao medo, não com impulsividade, mas com disciplina mental aplicada na vida real, no dia a dia. Porque a insegurança não é quem você é. Ela cresce quando você deixa de agir. Mas no momento em que você aprende a responder diferente no trabalho, nas decisões, nas conversas difíceis do dia a dia, algo muda. Sua postura muda. Você aprende a se impor. E decisões difíceis deixam de ser empurradas para depois. Quem vence o medo interno não pensa igual. Não aceita viver com o medo dando ordens o tempo todo. Você pode viver dessa mesma forma, não fingindo coragem, mas construindo força mental. Então, grava isso. Não espere o medo passar. Atravesse. Não se proteja demais. Se posicione. E pare de suspender a própria vida esperando se sentir pronto. Agora vamos começar. Método 1. É você contra você. A maioria das pessoas acredita que o maior obstáculo da vida está do lado de fora, no julgamento dos outros, no medo de errar em público, naquela sensação incômoda de parecer menor do que gostaria ao tentar algo novo. Mas quase ninguém percebe que tudo isso acontece antes mesmo de qualquer ação, inteiramente dentro da própria mente. O verdadeiro confronto não começa quando você se expõe, começa no segundo em que você pensa em se expor. É antes de pôr os pés na realidade que você se encolhe, antecipa cenários, imagina olhares, sente o estômago apertar, ouve críticas que ninguém fez, cria frases que nunca foram ditas, constrói rejeições que ainda não existem e, nesse processo silencioso, você transforma um passo simples em um fardo emocional, enquanto reduz sua própria capacidade sem ninguém precisar dizer nada. Ninguém te bloqueou, ninguém te impediu, você se parou. Esse é o papel do medo na nossa vida. Criar o clima perfeito para a mente, começar a trabalhar contra você em silêncio. Ela não grita, ela argumenta, ela não empurra, ela persuade. Ela não te assusta, ela te convence. A mente age como um juiz severo que só apresenta acusações, nunca possibilidades. Que diz que você não está pronto, que vai falhar, que vai parecer ridículo, que não é o momento certo. E o mais perigoso é isso, ela sempre parece sensata. Nada do que a mente diz soa absurdo. Soa responsável, soa prudente, soa como alguém tentando te proteger. Mas não é proteção, é contenção. O medo não tenta te destruir, ele tenta te manter confortável no lugar que já te limita, e por isso ele é tão convincente. Você não trava porque é incapaz, você trava porque começa a tratar o medo como se fosse bom senso. Os estoicos eram diretos sobre isso. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos derruba, é a história que contamos para nós mesmos sobre o que acontece. Ou seja, o problema não vem de fora. Ele nasce no diálogo interno que você aceita sem questionar. Repara no padrão. Você não pensa, vou tentar. Você pensa, e se der errado? Você não pensa, vou aprender. Você pensa, e se eu me expuser? Você não pensa, isso pode dar certo. Você pensa, isso pode me custar caro.
E pronto, a luta já começou. Não com o mundo, é você contra você. Pense em como isso funciona na vida real. Duas pessoas diante da mesma decisão difícil. Uma pensa, se eu errar, isso prova que eu não sou bom o suficiente. A outra pensa, se eu errar, isso faz parte do processo. A situação externa é idêntica, mas o destino interno completamente diferente. Uma paralisa, a outra se move. Percebe como não é sobre coragem heróica, nem sobre confiança absoluta. É sobre qual história você escolhe sustentar dentro da cabeça antes de agir. A frase que você repete internamente decide se você avança ou se encolhe. Quando você diz, eu vou fracassar, você fecha a porta antes mesmo de chegar nela. Quando você diz, eu vou aprender, você mantém a porta aberta, mesmo tremendo por dentro. Isso não é pensamento positivo, é comando mental. O medo não é sinal para parar. O medo é sinal de que algo importante está em jogo. O problema começa quando você trata o medo como uma ordem e não como uma sensação passageira. Crescer não exige coragem absoluta. Exige parar de obedecer automaticamente tudo o que a sua mente diz quando está desconfortável. Não é o mundo contra você. Não são as pessoas contra você. É você decidindo se continua acreditando em pensamentos que te encolhem ou se sustenta uma postura interna mais firme, mesmo sem garantias, mesmo sob pressão. Então faz isso agora. Observe onde você está desistindo em pensamento antes de tentar na prática. Onde você está se protegendo demais e vivendo de menos. Onde você anda tratando medo como conselho, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Porque quando você começa a identificar esses pontos, algo muda de verdade. Você para de viver em modo de defesa e começa pouco a pouco a viver em modo de escolha. Na saúde, você percebe que não era falta de tempo, era medo de começar e falhar. E no dia em que decide treinar, se exercitar mesmo sem vontade, o corpo responde. A energia volta, a confiança cresce. Não porque ficou fácil, mas porque você parou de fugir. Nas finanças, você entende que não era azar, era adiamento, medo de olhar números, medo de assumir erros, medo de mudar hábitos. E quando você encara isso, mesmo desconfortável, a vida começa a ficar mais organizada por fora porque ficou mais honesta por dentro. Nos relacionamentos, você percebe que muito do que chama de paz era apenas silêncio forçado. Medo de dizer não, medo de impor limites, medo de perder alguém. E no momento em que você começa a se posicionar, algo curioso acontece. As relações ficam mais leves, mais verdadeiras, mais fáceis de sustentar. É isso que acontece quando você para de tratar medo como sabedoria. A vida começa a andar. Não porque o medo desapareceu, mas porque ele deixou de mandar. Você sente o desconforto, mas não recua. Você percebe a insegurança, mas não obedece. Você escuta a mente, mas decide por conta própria. E essa é a virada real. Quando entende que o mundo nunca foi o problema. A luta sempre foi interna. É por isso que esse exercício não é pequeno. Ele muda sua postura, muda suas decisões, muda a forma como você se respeita. Escreva nos comentários, não para provar nada a ninguém, mas para marcar posição consigo mesmo. Eu não vou mais lutar contra mim. Porque quando essa guerra interna termina, você não vira outra pessoa. Você finalmente vira você. Método 2. Você não ficará aqui para sempre. Pare de adiar a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. No seu último dia aqui na Terra, quantos talentos seus vão morrer junto com você? Quantas ideias ficaram só na sua cabeça? Quantos dons que você carregava desde a infância, mas sempre adiou? Porque agora não é o momento.
Quantas coisas que você sentia vontade de aprender, pintar, escrever, dançar, fotografar, estudar algo novo, cuidar melhor do corpo, organizar a própria vida, simplesmente ficaram para depois. E o mais curioso é que isso não tem a ver com idade. Você pode ter 20, 30, 40 ou 50 anos. Todo mundo cai na mesma armadilha confortável, achar que o tempo está garantido, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Mas quando você lembra de verdade que não estará aqui para sempre, algo muda dentro de você. O tempo deixa de parecer infinito e a vida para de ser rascunho. É por isso que os estoicos tinham uma frase gravada na mente: Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não para assustar, mas para acordar. Marco Aurélio escreveu algo que dói justamente porque é verdade. Você poderia deixar a vida agora mesmo, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Quando essa ideia entra de verdade, seus medos mudam de tamanho. Eles não somem, mas param de mandar. O medo de errar começa a parecer pequeno perto da possibilidade de nunca tentar. O medo do julgamento perde força quando você entende que ninguém vai viver por você. O medo de começar enfraquece quando você percebe que esperar não te protege, só te atrasa. É isso que o estoicismo ensina. Lembrar que o tempo é finito não rouba sentido da vida. É exatamente isso que devolve sentido a ela. Isso aparece nas coisas mais comuns do dia a dia. Na saúde, você para de tratar o corpo como se fosse eterno. Não precisa virar outra pessoa, só precisa começar. Um treino simples, uma caminhada, um cuidado básico. E você sente a energia voltar, porque você voltou para si. Na vida financeira, você para de empurrar decisões importantes. Olha os números, organiza o básico, assume o controle, porque entende que desorganização hoje vira peso amanhã. Nos relacionamentos, você para de adiar conversas, sentimentos e limites. Começa a dizer o que sente enquanto ainda dá tempo, porque entende que tempo mal vivido não volta. Percebe? Lembrar que o tempo é finito não te deixa ansioso, te deixa presente. Você sai do rascunho e entende que cada dia é uma escolha, agir ou desperdiçar. O momento Mori também te fez acordar. Você não precisa mudar o mundo hoje. Você não precisa fazer nada radical. Não precisa largar tudo nem pular de um penhasco. Basta dar um passo à frente, com medo, inseguro, trêmulo, porque toda vez que você dá esse passo, mesmo pequeno, algo muda. O medo perde espaço e você ganha vida. Toda ação real enfraquece a ilusão da insegurança. Toda escolha consciente fortalece sua presença. E toda lembrança da morte, quando bem compreendida, vira um convite urgente para viver melhor agora. Então a prática estoica de hoje é simples, mas definitiva. Faça algo que a sua versão do futuro agradecerá por não ter sido adiado. Pode ser iniciar um curso, mandar uma mensagem importante, começar um projeto, mudar um hábito pequeno. Mas faça, porque a vida não garante prazos. O tempo não espera ninguém. E você não estará aqui para sempre. Se essa ideia te acordou por dentro, escreve nos comentários: hoje eu escolho viver de verdade. E depois prova isso para si mesmo. Porque a insegurança só domina a vida de quem esqueceu que a vida é curta. Método 3. Pare de tentar ser perfeito. Você já teve uma ideia brilhante, uma oportunidade de ouro ou vontade real de começar algo novo, mas travou. É nessa hora que a mente começa a gritar: e se não der certo? Vão rir de mim. E se eu errar logo no começo? E antes mesmo do primeiro passo, você já desistiu. Não porque não dava conta, mas porque achou que precisava fazer perfeito. Tentar ser perfeito parece força, mas na prática é o maior dos bloqueios. O perfeccionismo é uma gaiola bem disfarçada. Por fora, parece exigência. Por dentro, é medo pedindo para você não sair do lugar.
Os estoicos nunca perguntaram se você fez tudo certo. Epicteto fazia uma pergunta muito mais honesta. Você progrediu? Porque a perfeição paralisa. O progresso liberta. Quando você acredita que só pode agir quando estiver pronto, confiante e impecável, você adia a própria vida. E essa espera por um momento ideal que nunca chega vai roubando tempo, energia e confiança aos poucos. A mente começa a pesar. Eu deveria estar melhor. Eu preciso fazer direito. Eu tenho que dar conta. Como se existisse um manual invisível exigindo que você seja sempre forte, sempre calmo, sempre certo. Mas ninguém vive assim, nem nunca viveu. Sêneca dizia algo direto. Quem vive preocupado demais em viver melhor, acaba não vivendo. Pense nas áreas da sua vida que isso acontece sem que você perceba. Na saúde, você não começa a se cuidar porque acha que precisa do tênis certo, de se matricular na academia mais movimentada, da rotina perfeita, de treinar 6 vezes por semana. Enquanto isso, uma simples caminhada, 3 exercícios em casa ou 15 minutos de movimento já mudariam o seu dia. Mas você não faz, porque não parece suficiente. Na vida financeira, você não organiza o básico porque acha que ainda não sabe o bastante. Não entende tudo sobre investimentos, juros, fundos, então prefere não mexer em nada. E o resultado é continuar no mesmo lugar, não por falta de capacidade, mas por medo de começar imperfeito. Nos relacionamentos, você engole o que sente porque tem medo de não dizer do jeito certo, de criar conflito, de parecer exagerado. E tentando acertar demais, você acaba se calando. E enquanto você tenta ser impecável, a vida passa. O objetivo principal do estoicismo não é ser perfeito, é ser livre, livre do medo de errar, livre da expectativa dos outros, livre da necessidade de provar algo. Você não está aqui para performar uma versão idealizada de si mesmo. Você está aqui para viver, aprender e crescer, mesmo tremendo. Então respira, olha para si com um pouco mais de honestidade e pergunta: eu estou buscando progresso ou tentando parecer impecável? Se for progresso, continue, mesmo tropeçando, mesmo errando, mesmo longe do ideal, porque é isso que constrói confiança real. Confiar em si mesmo não é achar que vai acertar sempre. É saber que, mesmo errando, você não abandona a si. É saber que você tenta de novo. É sentir que pode contar com você nas horas difíceis. Quando você constrói esse tipo de autoconfiança, algo muda. Você se explica menos, avança com mais calma e para de depender tanto da aprovação dos outros. A prática estoica de hoje é simples e direta. Faça o que pode com o que tem, do jeito que dá, e depois melhore. E sempre que o medo da imperfeição tentar te parar, lembra disso. O feito vale mais do que o perfeito. Porque cada ação imperfeita que você tem coragem de fazer envia um recado poderoso para a sua mente: eu posso confiar em mim. E viver confiando em si mesmo vale mais do que qualquer aparência de perfeição. Método 4. Comece a agir e deixe o medo para trás. Deixa eu te confessar uma coisa. Por muito tempo, eu carreguei uma ilusão que muita gente carrega sem perceber. A ideia de que todo mundo ao redor está avançando com clareza, segurança e confiança, enquanto só eu parecia travado. Mas isso não é verdade. A maioria das pessoas está com medo. A diferença é que algumas agem mesmo com medo e outras esperam o medo desaparecer. E ele não desaparece. Todo ser humano sente medo. Todo ser vivo sente medo. O medo não é um defeito seu. É um mecanismo básico de sobrevivência. O problema não é sentir medo. O problema é evitar tudo o que te assusta. Quando você evita, algo perigoso acontece por dentro. Você ensina o seu sistema nervoso que medo significa perigo real.
E aos poucos, o seu mundo começa a encolher. Você fala menos, arrisca menos, se expõe menos, escolhe caminhos cada vez menores para não sentir desconforto. O medo não te persegue, ele aprende com você. Se toda vez que ele aparece você recua, ele entende a mensagem. Isso é perigoso. Evite e passa a te proteger, te limitando. Os estoicos já sabiam disso mesmo sem dar nome técnico. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos ferem, mas a forma como reagimos a elas. Reagir sempre com fuga transforma o medo em carcereiro. Agora olha como isso aparece na vida real. Na vida profissional, você não se posiciona, não pede, não tenta algo novo, porque ainda não se sente pronto. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece falar. O mesmo acontece na sua vida social. Você evita conversas, convites, exposições pequenas. E depois se pergunta por que se sente deslocado. E o custo disso é alto. Não é só oportunidade perdida, é identidade encolhida. O medo não é um sinal de pare. O medo é um sinal de isso é novo. Isso é incerto. Isso pode dar errado. E tudo bem, nada de errado nisso. O erro começa quando você trata essa mensagem como uma ordem. A única forma de ensinar o seu cérebro que você está seguro não é pensando mais, é agindo. A ação não elimina o medo na hora. Ela o coloca no lugar certo. Quando você age, mesmo com a voz tremendo, mesmo inseguro, algo muda. O medo perde autoridade. Você aprende na prática que pode sentir medo e ainda assim continuar. É assim que pessoas confiantes são construídas. Não porque não sentem medo, mas porque não param por causa dele. Para mudar sua perspectiva, não precisa ser algo grande. Precisa ser real. Uma conversa que você vem evitando, uma atitude simples que você sempre adia. Um passo pequeno, mas concreto. Cada ação dessas envia um recado claro para a sua mente. Eu estou no controle. Eu posso lidar. Eu não preciso fugir. E aos poucos, seu mundo começa a crescer de novo. Sua postura muda. Sua voz volta. Sua presença se firma. E isso é perceptível. As pessoas percebem que você deixou de pedir permissão para viver com clareza. Quem age apesar do medo passa uma mensagem silenciosa. Eu confio em mim. E essa confiança muda seu comportamento. Você escolhe melhor. Tolera menos o que te faz mal. Recua menos diante da vida. E começa a viver com mais verdade, menos ansiedade e menos arrependimento. Não é ausência de medo, é autoridade sobre ele. A prática estoica de hoje é simples. Faça algo que você vem evitando por medo mesmo pequeno. Uma conversa, uma decisão, uma atitude que você sabe que precisa tomar. Não para provar nada a ninguém, mas para ensinar a si mesmo que você não é refém das próprias sensações. E quando o medo aparecer, lembra disso. Ele não veio te parar, veio te testar. E se essa ideia falou com você, deixe nos comentários. Eu ajo, mesmo com medo. Porque toda vez que você age, o medo fica para trás e você avança. Método 5. O passado não precisa mais pesar na sua vida. Tem gente que carrega o passado como se fosse uma mochila cheia de pedras. Anda pela vida com o peso de tudo que já viveu. Rejeições, fracassos, abusos, perdas, humilhações. E o pior é que muitas vezes nem percebe o quanto isso está moldando cada escolha, cada reação, cada crença sobre si mesmo. Você começa a evitar caminhos porque um deles já te machucou. Começa a desconfiar de todo elogio porque um dia alguém te enganou. Começa a se sabotar porque lá atrás alguém te convenceu de que você não merecia vencer. Mas aqui vai uma verdade dura e ao mesmo tempo libertadora. O que te feriu no passado não precisa continuar comandando a sua vida no presente. Sim, o trauma existiu. Sim, a dor foi real. Mas você não precisa mais viver em reação ao que já passou. Você não está mais lá, você já é outro.
Faulkner escreveu: tenha medo. Você não pode evitar isso, mas não viva com medo. O medo pode até bater à porta, mas é você quem decide se ele entra e comanda a casa. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que o passado não está mais sob seu poder. O que está é a sua resposta, a sua postura, o seu próximo passo. Marco Aurélio dizia: a vida é uma ponte estreita. O importante é não ter medo, porque o medo paralisa, a culpa adoece e a dor mal curada se transforma em autoabandono. Mas nada, absolutamente nada que aconteceu com você é grande demais para não ser superado. Nenhuma perda financeira, nenhum abandono, nenhuma infância difícil, nenhum fim doloroso de relacionamento define o seu destino, a não ser que você permita. A partir de hoje, você pode parar de reviver o que te feriu e começar a construir o que te fortalece. A prática estoica é simples, mas exige coragem. Em vez de repetir, isso me quebrou, repita, isso me ensinou. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, o que eu posso fazer com isso agora? O passado não vai mudar, mas a forma como ele te afeta, sim. E isso muda tudo. Se essa lição tocou algo em você, vá agora nos comentários e escreva: hoje eu sigo leve. Porque toda vez que você escolhe a leveza no lugar da culpa, você abre espaço para um futuro que não precisa repetir a dor do seu passado. Método 6. Treine sua mente para agir com confiança. Deixa eu te falar algo de forma direta. Muitos dos erros mais caros da minha vida não aconteceram por falta de capacidade. Aconteceram porque, por medo, eu deixei que outras pessoas decidissem por mim. Quando você hesita demais, alguém ocupa o espaço. Quando você demora para responder, alguém responde por você. Quando você não sustenta sua posição, alguém escolhe no seu lugar. E quase ninguém percebe isso no momento, porque o medo não chega dizendo vou te prejudicar. Ele chega te fazendo pensar demais, só que pensar demais, nessas horas, não é prudência. É fuga disfarçada. A confiança não nasce pronta, ela é treinada na reação. Existe um padrão simples que muda tudo. Quando o medo aparece, o tempo joga contra você. Se você dá espaço demais para a mente negociar, ela te convence a não agir. É por isso que existe uma regra prática tão poderosa: agir antes que o medo organize um discurso convincente. Sentiu o impulso? Conte mentalmente. 5, 4, 3, 2, 1 e faça. Não para vencer o medo, mas para não obedecer a ele. Pensando em se apresentar em uma reunião ou evento, 5, 4, 3, 2, 1 e levanta a mão e fala. Hesitando em enviar um e-mail importante, uma mensagem necessária, um posicionamento claro, 5, 4, 3, 2, 1 e envia. Não porque está confortável, mas porque adiar só fortalece a insegurança. Cada vez que você age apesar do medo, algo importante acontece. O medo perde a autoridade e você ganha respeito interno. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles não esperavam a emoção certa para agir, agiam de acordo com o que era correto e deixavam a emoção se ajustar depois. Por isso, eu vou te fazer uma pergunta simples, mas que muda seu posicionamento. Qual é o preço de continuar obedecendo ao medo? Porque o medo não te protege. Ele te mantém pequeno, ele te mantém dependente, ele te mantém esperando. Qual é o preço de não tentar, de não dizer a sua verdade, de não se posicionar quando era necessário? Talvez você evite um desconforto imediato, mas paga com frustração, arrependimento e perda de confiança em si mesmo. Treinar, reagir com confiança, não é virar impulsivo, é parar de terceirizar decisões importantes para o medo. Você não precisa ter certeza absoluta, precisa ter postura.
E postura se constrói assim, uma reação consciente por vez, um passo dado apesar do medo, uma decisão sustentada sem se explicar demais. Então, treine essa ação estoica, da próxima vez que o medo aparecer, não negocie, conte e haja. E sempre que agir mesmo inseguro, repita internamente: eu posso confiar na minha decisão. E grave isso. Cada vez que você reage com coragem, mesmo tremendo por dentro, você ensina algo definitivo à sua mente. Quem decide aqui não é o medo, é você. Método 7. Antes de tudo, volte ao básico. Deixa eu te lembrar de algo simples, mas que quase ninguém aceita. O medo é mental, mas o desgaste que ele causa é físico. Insegurança não vive só na cabeça. Ela pesa no corpo, tensiona os ombros, aperta o peito, rouba o sono, cansa antes do dia terminar. Muitas vezes você tenta resolver tudo só no mental, pensando, refletindo, analisando, mas ignora o lugar onde o medo mais se manifesta: o corpo. Quando a vida está confusa por dentro, o básico costuma estar abandonado por fora. Dormir mal, comer qualquer coisa, passar o dia inteiro sentado, respirar curto, zero movimento, zero rotina. E então você se pergunta por que está ansioso, inseguro, irritado, sem clareza. Os estoicos eram extremamente simples nesse ponto. Eles sabiam que uma mente confusa quase sempre habita um corpo abandonado. Não por falta de inteligência, mas por falta de cuidado básico. É aqui que a antiga frase faz todo sentido: corpo sã, mente sã. Mente equilibrada em um corpo cuidado. Isso nunca foi sobre estética, desempenho ou aparência. Sempre foi sobre condição interna. Quando o corpo está exausto, desregulado, sem ritmo, a mente perde clareza, paciência e firmeza. Você pensa pior, reage mais, tolera menos e começa a chamar isso de problema emocional, quando muitas vezes é físico. Você dorme mal e acha que está desmotivado. Você se alimenta mal e acha que está ansioso. Você não se move e acha que perdeu o controle da vida. Os estoicos não separavam essas coisas. Para eles, corpo e mente eram um único sistema. Por isso, eles não começavam falando de grandes ideias. Começavam pelo básico. Você não precisa de um plano sofisticado. Precisa voltar ao chão, dormir melhor, beber mais água, mover o corpo todos os dias, nem que seja pouco, comer com mais atenção, não com culpa. Esses pequenos gestos fazem algo poderoso. Eles dizem ao seu sistema nervoso: está tudo sob controle agora. E quando o corpo recebe essa mensagem, a mente para de gritar. Muita gente tenta fugir da insegurança e ansiedade buscando atalhos, álcool para relaxar, excesso de estímulo para distrair, qualquer coisa para não sentir, mas isso só empurra o problema para frente. O que a anestesia hoje cobra amanhã. Quando você cuida do básico, algo muda silenciosamente. O corpo desacelera, sua respiração aprofunda e sua mente acompanha. Você não fica invencível, mas fica mais estável. E estabilidade já é metade da força emocional. Pensa comigo. Quantas crises começam depois de noites mal dormidas? Quantas decisões ruins surgem quando o corpo está exausto? Quantas discussões nascem de fome, tensão e cansaço acumulado? Voltar ao básico não é retroceder, é criar chão. É difícil ter clareza mental quando o corpo está pedindo socorro. É difícil enfrentar o medo quando você vive em constante desgaste físico. O estoicismo nunca foi sobre suportar tudo no limite. Foi sobre viver com ordem suficiente para não colapsar por dentro. Então, a prática de hoje é simples, quase humilde. Cuide do básico antes de tentar resolver o resto. Durma um pouco melhor hoje. Caminhe alguns minutos. Coma com mais atenção. Respire fundo algumas vezes ao longo do dia. Não é pequeno. É estrutural. Porque quando o corpo começa a se sentir seguro, a mente para de gritar.
E quando o medo perde o palco físico, ele perde força. Se esse ponto fez sentido para você, escreve nos comentários: eu vou voltar ao básico. Porque às vezes, a maior evolução não é adicionar mais coisas à vida, é parar de ignorar o que sempre sustentou você. Método 8. Quanto mais você endurece, mais a vida te quebra. Aprenda a fluir. Quase ninguém percebe isso, mas a rigidez raramente nasce da força. Ela nasce do medo. Não é disciplina excessiva, não é personalidade difícil, não é jeito de ser. É medo tentando criar controle. Quando você sente que algo pode sair do seu controle, a mente reage do único jeito que conhece, apertando tudo. Pensamentos, rotinas, opiniões, expectativas, você endurece por dentro para não sentir o desconforto de não saber o que vem depois. E por alguns instantes, funciona. Quando você fica só no que já conhece, só no que domina, só no que parece previsível, o medo abaixa o tom. Não porque ele foi resolvido, mas porque você parou de tocar nos pontos que o ativam. A rigidez vira um acordo silencioso com o medo. Eu não me exponho e você não me assusta. Só que esse acordo não traz paz, ele traz encolhimento. Aos poucos, você começa a confundir controle com segurança. Confunde rotina com estabilidade. Confunde rigidez com maturidade emocional. Mas o que realmente acontece é mais simples e mais duro. Você para de crescer para não se sentir desconfortável. Não é força, é autoproteção excessiva. E toda vez que você escolhe se proteger demais, alguma parte da sua vida fica menor. Menor por dentro, antes de ficar menor por fora. Você vai se estreitando, reduz expectativas, evita confronto, abaixa o teto do que acredita que consegue sustentar. Até o dia em que a vida muda sem pedir permissão. Um plano que não funciona. Uma mudança que você não previu. Uma demissão inesperada, um relacionamento que muda ou termina, uma crítica que atinge onde você não queria olhar, e aí quem vive rígido sofre mais, não porque o problema é maior, mas porque não sabe se ajustar. Quem está dominado pelo medo não sabe ceder, não sabe recalibrar, não sabe respirar dentro da mudança. Quando não consegue manter o perfeito, entra no tudo ou nada, ou controla tudo ou desmorona por dentro. Percebe como o medo opera aqui? Ele não aparece dizendo tenha medo. Ele aparece dizendo não saia do controle. Os estoicos viam isso com clareza. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a vida é movimento e que resistir ao que muda só cria sofrimento desnecessário. Resistir, no fundo, é tentar congelar a vida por medo de lidar com ela em movimento. Força real não é virar pedra, é conseguir dobrar sem quebrar. E isso aparece de forma muito concreta na vida real. Nos relacionamentos, a rigidez surge quando você precisa que tudo seja do seu jeito, quando não escuta, quando não cede, quando transforma qualquer diferença em ameaça, não porque você é difícil, mas porque tem medo de perder controle, medo de perder posição, medo de perder a relação. Com o dinheiro, a rigidez aparece quando você evita rever hábitos, admitir erros, aprender algo novo. Você insiste no erro conhecido porque corrigir exige enfrentar o medo de olhar para a própria bagunça. No trabalho, a rigidez se mostra quando você precisa estar sempre certo, quando reage mal a feedback, quando leva tudo para o pessoal. Não é ego puro, é medo de não ser suficiente. E isso também aparece de forma muito clara na saúde e na alimentação, talvez mais do que em qualquer outra área. A rigidez surge quando o medo entra em cena. Medo de falhar, medo de não manter, medo de estragar tudo de novo. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo. O medo pede controle. O controle vira rigidez, e a rigidez acaba quebrando você por dentro. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos ferem, mas a forma como nos agarramos a eles.
E quanto mais medo sentimos, mais nos agarramos. A rigidez é esse aperto exagerado tentando impedir a vida de se mover. Ser flexível não é ser fraco. É parar de obedecer automaticamente ao medo. É entender que adaptar não é perder identidade, é preservar energia. É continuar andando mesmo quando o terreno muda. Quando você aprende a fluir, algo muito concreto acontece. O medo perde poder. Não porque sumiu, mas porque deixou de decidir. Você se estressa menos, reage melhor, se recupera mais rápido quando algo dá errado. Você deixa de se quebrar toda vez que a vida sai do roteiro. Isso não é viver sem direção, é ter direção sem rigidez. É coragem aplicada no dia a dia. Então, observa com honestidade. Onde você está rígido demais por medo de perder controle? Onde você está endurecendo quando o que precisa é ajuste? Um estoico, quando algo não sai como planejado, não trava nem explode. Ele ajusta e continua. Não porque é frio, mas porque não deixa o medo mandar. E lembra disso, quando o medo comanda, você endurece. Quando você aprende a fluir, o medo perde autoridade. E é assim que você deixa de ter medo sem precisar fingir coragem. Se você olhar com honestidade para tudo o que percorremos aqui, vai perceber um padrão simples. O medo nunca esteve tentando te destruir. Ele só tentou te controlar. Às vezes te fazendo fugir, às vezes te endurecendo, às vezes te convencendo a esperar, a se proteger demais, a não se expor. E quanto mais você obedeceu, menor a sua vida ficou. O que muda não é a ausência do medo, é a sua postura diante dele. Quando você age mesmo inseguro, quando aceita errar, quando lembra que o tempo é curto, quando cuida do básico, quando aprende a se ajustar em vez de endurecer, o medo perde o cargo. Ele continua existindo, mas deixa de decidir por você. É aí que a vida começa a destravar. Você não vira alguém destemido, você vira alguém presente, alguém que não se abandona diante do desconforto, alguém que para de viver em modo de defesa e começa a viver em modo de escolha. Isso muda sua postura, suas relações, suas decisões e, principalmente, o respeito que você tem por si. Então não guarda esse vídeo como reflexão, usa como referência. Observa onde o medo ainda está mandando, onde você está endurecendo, adiando, fugindo ou se protegendo demais. E começa pequeno, mas começa consciente. Porque deixar de ter medo não é virar herói. É parar de deixar que o medo decida a sua vida por você. E se esse vídeo te colocou em movimento, escreve nos comentários. Hoje eu paro de me proteger e começo a viver. E depois disso, haja, mesmo com medo. Obrigado por assistir.